Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Ulisses, pelo convite. Obrigado à Praxis. Como referiu, sou o diretor da Inovinter desde 2019. Todo o meu percurso profissional e experiência de vida é no Inovinter. É um centro que faz parte da minha vida desde praticamente saí da universidade. É um tema profundo e numa ótica de gestão do tempo e pela disciplina parlamentar que estamos aqui a seguir, permitam-me partilhar aqui algumas notas. Portanto, primeiro facto, as transições são uma realidade e verifica-se um crescimento exponencial, disputado pela percepção de um futuro difícil de prever na nossa sociedade. Eu não vou repetir o que o Dr. Valadas repetiu, mas a transição energética, a climática e ambiental, evidente das alterações climáticas, a transição digital decorrente da transformação tecnológica, a automatização e a falar da inteligência artificial, altera a forma como trabalhamos, consumimos e interagimos. E tem a ameaça de alterar, inclusive, as nossas características pessoais, com um enfraquecimento de capacidades cognitivas, como a memória e a atenção. A transição demográfica, evidente no envelhecimento da população portuguesa ou o fenómeno da migração, a transição para o novo paradigma de trabalho, com o reforço do teletrabalho, a automatização e a obsolescência e substituição de empregos por via da transição digital, e mesmo as transições políticas e governamentais, que creio não é o fórum adequado para estarmos a debater. Meramente a título ilustrativo, há estudos que apontam que até 2030, pelo efeito da automatização e inteligência artificial, 30% dos atuais empregos têm o potencial de serem totalmente automatizados. E é possível ver o impacto que provavelmente deverá ter nas profissões. Este contexto instável e imprevisível no mercado global exige às empresas uma capacidade de adaptação contínua, inclusive para a sua sobrevivência, e devem adotar estratégias que deem a prioridade à qualificação dos seus trabalhadores. Estudos, como foram referidos do CDFOP, evidenciam que o risco deste contexto são transversais e que ninguém está imune ao seu impacto, tendo um efeito mais direto em trabalhadores pouco qualificados, com maior idade, e todos aqueles que ao longo da vida não tenham a oportunidade de estar envolvidos em processos de educação e formação, quer por fatores intrínsecos, pessoais, ou por fatores de contexto externo. De facto, é assim evidente que o impacto das transições nas pessoas e colateralmente nas empresas é presente e tem tendência crescente. Há vários dados publicados na internet sobre as profissões de futuro, e não vou estar aqui a enumerar, mas a ideia base reside no facto de existirem profissões com um elevado potencial de ser eliminadas ou reduzido o número de trabalhadores, ou outras que irão obrigar à reconversão dos adultos que irão entrar por esta via das transições num desemprego. Isto obriga a um trabalho contínuo de aprendizagem dos trabalhadores, portanto, upskilling, melhorando as competências que já possuem para melhorar o seu desempenho nas atuais funções e assim acompanhar as mudanças no mercado de trabalho ou da sua profissão, e também de reskilling, são aqueles que, por efeito do contexto, entram nesta situação de desemprego. Partilhando uma situação de experiência profissional em Bruxelas, tive a oportunidade de assistir a uma intervenção da Comissária Europeia relacionada ao tema das competências para a vida, que sinteticamente nesse discurso sobressaía uma perspectiva de valorização das soft skills, as competências socioemocionais, um pouco em detrimento das hard skills ou as competências técnicas. Nesse contexto, enumeraram que as competências do século XXI deviam estar agregadas em 3 áreas essenciais:
áreas fundamentais, como a literacia TIC, literacia financeira ou literacia cívica, competências para fazer face ao contexto, pensamento crítico, colaboração e criatividade, e competências para fazer face ao ambiente em mudança, curiosidade, adaptabilidade, liderança, resiliência e iniciativa. Há outros estudos partilhados pela Comissão Europeia sobre respostas fulcrais ao atual contexto que falam em competências básicas como a literacia, ler e escrever, numeracia, entender e utilizar números em diversas situações do dia-a-dia, ou as competências digitais, que é a capacidade de uma pessoa usar as tecnologias de maneira eficaz, responsável e crítica. Como já foi referido, os pilares europeus dos direitos sociais realçam que até 2030 70% dos adultos devem estar envolvidos em processos formativos e definem a meta de 80% da população com competências digitais básicas. Dados da Eurostat, 9,8% da população adulta portuguesa participou em atividades formativas em 2022. Há uma maior participação nas faixas etárias abaixo dos 34 anos e, portanto, o mundo, Portugal, ainda tem um percurso a fazer. A aprendizagem ao longo da vida é um aspecto-chave para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que as transições oferecem na vertente de desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, com um foco crescente nesta última visão das competências interpessoais. Outro facto, para maximizar todo o potencial, envolve a articulação e envolvimento coletivo, portanto, uma visão ou desígnio nacional partilhado. É assim possível transformar os desafios em reais oportunidades de crescimento e construir um mercado mais justo, inclusivo, competitivo e adaptável. Ao nível dos direitos dos trabalhadores, os sindicatos têm como responsabilidade histórica garantir que os direitos dos trabalhadores sejam preservados e ainda mais neste processo de transformação que vivemos. A formação profissional deverá surgir na ação e luta dos sindicatos em paralelo com outras vertentes como as condições de trabalho ou salários. Isto inclui garantir que todos os trabalhadores tenham acesso à formação profissional necessária para enfrentar a mudança e que, no mínimo, salvaguarde o cumprimento do Código de Trabalho, como já foi referido, está longe de acontecer. Negociar cláusulas nos acordos coletivos de trabalho que obrigam as empresas a investir na formação profissional dos trabalhadores é uma forma de proteger e garantir os direitos dos trabalhadores neste novo contexto, ou proteger as políticas públicas que promovam a educação ao longo da vida. O Inovinter é uma entidade de direito público, pertencente à rede de centros do IFP, com o parceiro social CGTP, e somos e procuramos ser um operador ativo, proativo, sempre com essa visão das políticas públicas nacionais em matéria de formação profissional. Para o Inovinter, sendo a ação externa o reflexo do nosso ambiente interno, há um conjunto articulado de diligências internas que visam investir em soluções tecnológicas, existindo grupos de trabalho, inclusive na área da inovação, dentro de modelos de gestão e modelos como o Lean ou como o Agile, em termos de gestão de projetos, que procura fomentar a constituição e funcionamento destes grupos transversais. A concretização do plano de formação interno do Inovinter está obviamente presente e agrupa prioridades que procuram estar alinhadas ao contexto interno e externo, realçando nessa vertente as parcerias que temos, inclusive com o IPSS-ISCTE e o Polo de Inovação Digital, relativa à transformação digital e inteligência artificial para a educação e formação, envolvendo o desenvolvimento de competências da nossa equipa, de gestão e transformação digital, inteligência artificial aplicada à educação e a formação de tecnologias para a formação à distância. Envolve atualmente
10 trabalhadores de uma estrutura de 47, portanto, podem ver a dimensão que tem atualmente este objetivo. Existe, obviamente, o foco sempre presente do trabalho em parceria e em rede, com diversas entidades, e existe uma total abertura da nossa parte nesse sentido. Há um investimento em novos modelos de trabalho, numa articulação interna próxima com os delegados sindicais, no sentido de o respeito sempre pelas obrigações institucionais, nas nossas obrigações, promover a conciliação da vida profissional com a pessoal, nomeadamente a adoção do trabalho remoto e flexível. A nossa equipa de formadores é externa, envolve cerca de 350 pessoas todos os anos e reconhecemos a relevância nestes processos. Vão para além do próprio processo de seleção em si, que procuramos que sejam rigorosos e que, além desses processos de seleção, focamos na formação contínua da nossa equipa, sempre no sentido de minimizar os riscos das transições na esfera da ação dos nossos formadores, que existem, e é um facto. Sendo um centro de formação de intervenção transversal, não sendo um centro especializado num setor de atividade, desenvolvemos uma abordagem transversal, a partir dos atuais 13 polos, que permite uma cobertura, quer presencial e recentemente à distância, em várias localidades, praticamente cobrindo o território nacional, Portugal continental. Procuramos também ter entidades parceiras que nos permitem aceder a grupos mais desfavorecidos, sendo também uma das nossas prioridades de intervenção. O nosso mapa estratégico está dividido em 3 eixos: África, Europa e Portugal. África, atualmente suspenso, mas tivemos projetos de cooperação, estamos a procurar ressuscitá-los. Europa, somos membro associado da EVTA, permite-nos ter uma perspectiva próxima das decisões ou orientações de Bruxelas e estar envolvidos igualmente em projetos europeus e, obviamente, em Portugal. Em Portugal, evidencio os eixos estratégicos que temos de intervenção, falo sempre em eixos, que é a nossa estratégia. Um dos eixos é obviamente, os parceiros sociais, quer a CGTP, num trabalho próximo com as uniões, sindicatos, federações, e isso é prioritário e assume sempre caráter prioritário de intervenção, inclusive com o próprio IFP, onde executamos um plano de formação para dirigentes no passado e mais recentemente para os centros de emprego. 12 Temos minutos. também... Diga. 12 minutos já. Só preciso mais um minuto. Chega. Diga. Chega-lhe. Mais um Chega. minuto, chega. Portanto, nós temos também dentro desta intervenção com organismos do Estado, envolvendo em 2023 1.000 participantes em ministérios, secretarias gerais, em diversas áreas, realçando as TICs e, por exemplo, um grande projeto que temos com a Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, com a literacia digital e iniciação. Temos centrado também uma forte intervenção nos processos de migrantes, de integração de migrantes, quer através da aprendizagem de língua portuguesa inicial ou, inclusive, com um grupo empresarial que está ligado ao setor da restauração, a língua portuguesa para migrantes orientada para o setor empresarial, para uma profissão em concreto. Temos uma oferta transversal em termos de cursos, áreas, modalidades, mais digital, certificado de competências digitais, Centro Qualifica, Lisboa e Vila Viçosa, com parcerias concretizadas através da ação de sindicatos em empresas e instituições, numa ótica de progressão e certificação escolar e profissional. Tenho aqui, por exemplo, uma parceria recente com o Hospital, visando a certificação de profissionais da ação médica.
Concluímos 2023 com 650 ações, mais cerca de 12.500 formantes, 58 mil horas de formação, um volume de mais de 1 milhão de horas e entre 15% a 20%, cerca de 17% do orçamento em receitas próprias. Prevemos em 2024 ultrapassar esses objetivos e rever o plano estratégico que temos no sentido de incorporar cada vez mais o efeito das transições na nossa estratégia. Nota final para terminar. É necessário ter presente que o denominador comum desta reflexão é o ser humano. A própria aprendizagem, o processo de aprendizagem, poderá ser potencializado no coletivo, mas é resultado de um trabalho individual, com base em experiências, interações, em processos mais ou menos formais, que têm início desde o nosso nascimento. E não entrando aqui na parte da escola, mas o início deste processo é no nosso nascimento. Portanto, é algo que deve manter ao longo da vida e deverá ser incentivado por todos nós, orientado e respeitado como valor intrínseco à nossa sociedade. Só assim é possível, com eficácia e eficiência, termos um resultado coletivo. Desculpem. Ok.